Eh, Muito boa tarde a todos. Agradeço a todos a vossa presença, mas tenho que fazer aqui um agradecimento especial ao professor Luís Afonso, que teve a amabilidade de vir apresentar aqui o livro do Crespo. Eu penso que todos conhecerão o professor Luís Afonso, que é o professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorado, e investigador do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e investigador do Centro de História da mesma Universidade. Uh, as, áreas, as áreas de investigação do professor Luís Afonso centram-se maioritariamente na arte portuguesa até aos finais do século XVI, aos mercados da arte e da atualidade, na arte hortamarina e a arte comparada do mesmo período, e nos processos de aculturação, sincretismo e hibridação da arte religiosa e secular. Nada disto é novidade para vocês, tenho a certeza que o professor Luís Afonso é mais que conhecido. A ideia deste livro surgiu pelo interesse que a São Roque tem tido sempre no cruzamento de culturas, e desde há muito tempo que comecei a procurar peças relacionadas com a arte cristã na China, que é um domínio que eu acho que é pouco conhecido, e com o Crespo, que colabora connosco já há longos anos, decidimos fazer este livro, que o Crespo, de uma forma, eu acho que magistral, conseguiu realizar este sonho. Não me vou alongar mais, é só agradecer a vossa presença e passar a palavra ao professor Luís Afonso. Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui a apresentar um livro extraordinário de uma empresa, de uma organização também ela extraordinária, como é a Galeria São Roque. Prometo não demorar muito tempo e prometo também dar-vos uma ideia do que é o livro. E vão-me desculpar também se eu demorar um bocadinho mais tempo a falar do próprio autor. Nem de propósito, o Hugo está vestido de dourado, ele é o nosso golden boy, por assim dizer, o nosso menino de ouro. Desde há muito tempo é um investigador brilhante e eu tenho mesmo muito prazer em estar aqui, em ter esta honra de apresentar um livro escrito por ele. Eu conheço o Hugo há mais de 20 anos, quando o Hugo era um jovem estudante de História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde eu era já nessa altura um professor veterano de História da Arte. Enfim, ainda não tinha 30 anos, creio eu. Não, já tinha 30 anos, já tinha mais de 30 anos. Mas enfim, é um prazer muito grande, conheço o Hugo desde essa altura. O Hugo é uma pessoa que já nessa altura se destacava sem fazer nada por isso, não tinha que se pôr em bicos dos pés, portanto era claramente uma pessoa, um estudante muito acima da média, com conhecimentos muito aprofundados, com uma curiosidade gigantesca e era, o que ainda hoje mantém, um espírito inquieto e irrequieto, sem paciência para a banalidade, sem paciência para a mediocridade. E quando ele vai para a Faculdade de Letras, já vinha com uma licenciatura na Escola da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, 4 anos, vinha de uma das melhores escolas do ensino secundário do país, que é a Escola António Arroio. Era um apaixonado por arte e, portanto, com uma curiosidade infinita e, portanto, era um rapaz que se destacava facilmente. Depois do Hugo, eu conheci-o nessa altura, fui acompanhando um bocadinho à distância o percurso profissional do Hugo, foi começar a trabalhar em projetos de investigação, foi começar a trabalhar com antiquários, com leiloeiras, e
o Hugo, que já era uma pessoa brilhante, com grande curiosidade, com uma enorme capacidade de trabalho, rigoroso. Começou primeiro, numa primeira fase, por apoiar os seus estudos, sobretudo na investigação de arquivo, mas passado algum tempo começou a quebrar a inércia do conhecimento numa série de áreas. Começou a alterar profundamente o conhecimento, começou a organizar exposições em museus, começou a participar em catálogos internacionais, em exposições internacionais e gradualmente foi-se tornando naquilo que é hoje, ehm, que é realmente um dos grandes especialistas mundiais em artes decorativas asiáticas do período moderno, séculos XVI aos inícios do século XVIII, sendo requisitado por grandes instituições como a Victorian Albert Museum e colaborando não só com os melhores agentes do mercado de arte em Portugal, como também com alguns antiquários de grande prestígio internacional. Bom, eu diria que, estávamos a falar disso há bocadinho, apesar de tudo isto, ou se calhar por causa disto mesmo, a relação do Hugo com a universidade não é uma relação, ah, como é que é de dizer? Não é uma relação muito feliz, é uma relação de amor-ódio, não sei porquê. Eu até consigo perceber a perspectiva do Hugo, não consigo perceber a perspectiva da universidade. Portanto, mas esta relação, pelo menos da Universidade Portuguesa com o Hugo, não é uma relação onde parece haver amor mútuo muito profundo. Não obstante, o Hugo, enfim, fez a sua formação na Faculdade de Letras. Quando terminou a licenciatura, ficou debaixo da influência jupiteriana de um grande astro que nós temos na faculdade, que é o atual diretor da Faculdade de Letras, o professor Hermenegildo Fernandes, que é um especialista em História Medieval, sobretudo no período islâmico da Idade Média Peninsular, e o Hugo sentiu-se debaixo dessa influência gravitacional e imagine-se a pessoa que temos como grande especialista em artes decorativas asiáticas do período moderno, decidiu fazer um doutoramento e foi diretamente para um doutoramento, porque ele já tinha duas licenciaturas, não é? Portanto, já tinha 8 anos de estudos, sobre um tópico mais ou menos exótico, se eu bem me recordo, e ainda agora estivemos a falar disso, que era um estudo da imagem política dos reis portugueses da primeira dinastia, a partir não das imagens, mas a partir dos textos. Isto é, como é que ouvindo aqueles títulos todos dos monarcas portugueses, as pessoas que escutavam aquilo criavam uma imagem mental do monarca português. Portanto, o Hugo iniciou o doutoramento, avançou com o doutoramento, chegou a escrever partes desse doutoramento, mas depois acabou por mudar de vida. Infelizmente para os medievalistas, felizmente para todas as pessoas que gostam de artes, enfim, de contacto euroasiático do período moderno. Na Faculdade de Letras, o Hugo também teve uma outra pessoa que foi muito importante no percurso dele, eu diria uma influência solar, que é o professor Vítor Serrão. É um professor que se jubilou o ano passado, um professor especializado em pintura, com um grande coração, com uma metodologia de trabalho muito dependente do trabalho de arquivo, e creio que, atendendo à formação de base que o Hugo tinha, não tenho a certeza disto, mas penso que também terá contribuído muito o exemplo do Vítor para trazer o Hugo para o mundo do pó dos arquivos, onde o Hugo vai fazer um trabalho extraordinário. Primeiro, a resgatar um tipo de documentação novo que não interessava aos historiadores de história económica, história social,
mas que interessava muito aos historiadores de arte que normalmente não investigavam aquele tipo de fundos e aquele tipo de trabalhos. Não se limita a descobrir essa documentação, que estava inédita, mas o Hugo faz também uma interpretação em alguns casos. Inicialmente, enfim, não diria isso, mas ao fim de algum tempo, a interpretação que o Hugo faz dessa documentação, a hermenêutica que ele faz, começa a ser disruptiva, começa a ser uma maneira diferente de olhar para a documentação, que é menos positivista, menos factual. Começa o Hugo pela cultura que tinha e tem, pelo cosmopolitanismo que ele tem cada vez mais, pelas leituras internacionais que faz, pelas visitas a coleções internacionais que faz. O Hugo vê o mundo a partir de uma maneira muito diferente de quem tem um horizonte muito mais fechado e centrado em Portugal. E isto começou a revelar-se na maneira como ele começa a contextualizar a arte portuguesa e a arte portuguesa ultramarina num contexto global, completamente afastado de uma perspectiva lusocêntrica, órfã do Império Colonial. O Hugo começa a situar estas coisas todas dentro de uma outra lógica, uma lógica mais cosmopolita, mais internacional, e é graças a essa visão também diferente de interpretar a informação, de interpretar os próprios objetos, que ele é praticamente o único, ou um dos poucos investigadores. Há outros, minha querida colega Alexandra Corvelo é outra dessas pessoas, que começam a ser levados a sério por especialistas internacionais que vêm contactar estas pessoas para os seus trabalhos de equipa. O Hugo, em 2014, vai organizar uma exposição magnífica no Museu do Oriente, chamada Joias da Carreira da Índia, onde vai virar do avesso uma série de lugares comuns acerca da arte, da chamada arte indo-portuguesa. Entre as várias coisas que eu me recordo, foi trazer, por exemplo, Ormuz como um centro produtor de que ninguém falava, para a ourivesaria, ninguém falava de Ormuz. Vem mostrar a dependência que a sociedade de corte europeia tem da joalharia, das gemas indianas, da joalharia indiana, e começa-se a destacar, graças ao Hugo, a presença dessas peças nos retratos de corte, nos retratos da realeza de toda a Europa. Pouco depois o Hugo vai trabalhar num projeto que foi pensado para ser uma exposição na Wallace Collection em 2015, que é um livro coordenado pela Anne-Marie Jordan e pela Kate Lowe, chamado The Global City on the Streets of Renaissance Lisbon. Essa exposição não aconteceu, mas a investigação era muito original, muito boa, e a equipa vai ser convidada a montar essa exposição no Museu de Arte Antiga, em Lisboa, numa exposição que teve lugar em 2017, chamada A Cidade Global, Lisboa no Renascimento. Estou certo que muitos de vós tiveram a ocasião de visitar essa exposição, onde o Hugo escreveu vários textos, e onde tem um estudo fabuloso sobre o inventário do Simões Magalhães de Lemos, não era o nome dele? Simão de Magalhães de Melo, que foi capitão de Malaca, entre muitas outras coisas, e que efetivamente tinha a casa dele, era, enfim, era uma mistura entre o Museu Guimet, o Museu do Louvre, enfim, uma coleção fabulosa, e esse estudo para mim foi ainda hoje é um estudo de referência para mim. Depois disso, o Hugo foi convidado a fazer uma apresentação no Victorian Albert Museum, que normalmente só é feita pelas maiores sumidades mundiais, que é a Benjamin Zucker Lecture sobre arte mogol. Agora apetecia-me brincar e dizer arte mongol. É uma piada com o que sabe. Desde aí, portanto, tem mantido uma colaboração com este importantíssimo museu, inclusive é numa exposição recente chamada The Great Mughals, Art, Architecture and Opulence, uma exposição que teve lugar em 24-25. Quando o novo Museu do Tesouro Real no Palácio da Ajuda estava a ser montado, o Hugo foi consultor dessa equipa, sobretudo para a prataria antiga portuguesa,
para aquelas salvas do século XVI magníficas feitas em Portugal. Depois disso, em 2021, foi comissário de uma exposição que eu infelizmente não pude ver, feita no Museu Soares dos Reis, no Porto, chamada A Índia em Portugal, um tempo de confluências artísticas, e desde 2022 que é um dos consultores da equipa científica do CSIC, do Conselho Superior de Investigações Científicas de Espanha, na área dos marfins antigos. Hoje em dia, e para terminar, o Hugo, terminar a apresentação do autor, bem entendido, o Hugo é um autêntico profissional liberal. Ele colabora com várias entidades nacionais e estrangeiras, trabalha com a Carbaral Moncada Leilões, trabalha com a Veritas, trabalha com os melhores antiquários portugueses, com o Pedro Aguiar Branco, a Galeria São Roque, naturalmente, com o Filipe Mendes, mas também com 2 antiquários estrangeiros, trabalha regularmente com o Amir Motashemi e com o Jaime Eguigoren, portanto, 2 antiquários, Londres e Buenos Aires. Bom, podia dizer muito mais acerca do autor, mas creio que já fica uma imagem razoável dos méritos da pessoa que tenho aqui do meu lado esquerdo, dos méritos académicos, méritos científicos e da importância que o trabalho do Hugo tem para a renovação da história da arte portuguesa, desde logo, e a importância que ele tem em termos internacionais para as artes asiáticas decorativas dos séculos XVI e XVII, feitas para mercados de exportação, para a Europa ou mesmo para outros mercados do próprio continente asiático. Muito bem, quanto ao livro Arte Cristã Chinesa, dos mares do sul da China à corte imperial, 1580-1900. Eu creio que eu não tenho a certeza, mas de outras conversas com o Hugo diz-me que normalmente escreve diretamente em inglês e depois é que ele traduz ou alguém traduz para português por ele. Não sei exatamente como é que é ele próprio que traduz. E portanto isto já nos dá bem uma ideia de qual é o critério prioritário. A literatura fundamental que o Hugo lê é escrita em língua inglesa e portanto naturalmente é a língua do pensamento, a língua do raciocínio e ali é a língua mais fácil de dizer aquilo que quer dizer para muitos aspectos relacionados com os objetos que estuda. Portanto, obrigado, Hugo. Vamos tentar passar para a página 2. Ora bem, o livro é um livro científico, é um livro académico, mas o Dr. Mário Roque, antiquário, gestor de uma empresa com uma dimensão razoável, com muito prestígio nacional e internacional, não é apenas um mecenas da cultura portuguesa, é um homem de negócios. Portanto, é um homem que tem uma atividade comercial e, portanto, o trabalho que desenvolve é um trabalho que é destinado a promover um conjunto de bens de alta relevância cultural, mas que são também bens com valor económico. Este é o paradoxo dos mercados de arte. Este tipo de catálogos são naturalmente também instrumentos destinados a apoiar a venda, neste caso de um conjunto de apenas 15 peças inéditas, que o Dr. Mário Roque e a sua equipa tiveram o mérito de descobrir e trazer ao conhecimento dos especialistas, dos académicos, dos museus e também, naturalmente, dos colecionadores. E este tipo de textos, este tipo de livros, obviamente, é feito também para ajudar à venda dessas peças. Mas o que é engraçado é que estes
documentos, este tipo de livros, só conseguem alcançar o seu destino quanto mais se afastarem desse propósito. Ou seja, o catálogo só cumpre a finalidade comercial na exata medida em que consiga afastar-se desse propósito. Isto acontece com o Dr. Mário Roque, isto acontece com a Sotheby's, isto acontece com a Christie's, isto acontece com todos os grandes galeristas e antiquários espalhados por todo o mundo. Uma pequena nota, eu recordo-me há uns anos de ver um anúncio no Financial Times da Bonhams que estava a contratar 4 vendedores para a sua equipa, para Hong Kong, ou para Hong Kong ou Xangai, creio que Hong Kong. Quais eram os critérios? Os critérios: dominar a língua inglesa e a língua chinesa, estamos a falar de vendedores, e terem doutoramento em História da Arte. Não é licenciatura, nem mestrado, é doutoramento em História da Arte. Portanto, perceber este paradoxo, saber lidar com este paradoxo é aquilo que distingue um bom antiquário de um antiquário razoável ou de um mau antiquário. Os profissionais bem-sucedidos são aqueles onde se produz conhecimento novo, onde se trazem ao conhecimento dos especialistas novas peças e onde se reclassificam peças que já eram conhecidas com maior rigor, com maior exatidão. É isto que promove, que eleva o valor cultural das peças e, atrelado a isso, o seu valor económico também. E para fazer isto, é preciso trabalhar com quem tem mérito, com quem tem mérito científico, com quem tem capacidade para aprofundar o conhecimento, para ser mais rigoroso na datação das peças, na localização geográfica do seu local de produção, na compreensão do seu contexto cultural e na devida contextualização histórica e simbólica dessas peças. É este conhecimento que atrai a atenção dos conservadores dos museus, é este conhecimento que atrai os verdadeiros colecionadores e é este conhecimento que também atrai a atenção dos mecenas. É isto que faz o prestígio e a credibilidade de um antiquário. Um agente, volta a isto, que lida com uma classe de bens muito especial, que tem um grande valor cultural, um grande valor artístico e também um grande valor económico. Por isso, o livro que vos apresento é um texto científico, rigoroso, profundo, preocupado em perceber a materialidade e o contexto de produção de 15 peças, todas elas relacionadas com a história das interações culturais euroasiáticas nos séculos XVI e XVII fundamentalmente, mas não é exclusivo, e, em concreto, 15 peças relacionadas com os processos de adaptação da arte cristã à cultura artística e religiosa da China. Na faculdade nós conseguimos mandar calar os alunos barulhentos no corredor. Aqui neste espaço não consigo fazê-lo, mas dava jeito. Ora bem, o livro tem 3 secções, tem um preâmbulo, tem uma introdução teórica e depois tem o corpus do catálogo, onde cada peça tem um texto próprio, com a bibliografia própria, com todo o aparato crítico habitual nos textos académicos. O preâmbulo é importante porque o Hugo começa por chamar a atenção para a dificuldade que é trabalhar este tema. Não há muitos estudos sobre a arte cristã na China ou arte cristã chinesa. Os estudos que existem repetem interpretações, repetem os objetos de estudo há mais de 60, 70 anos. Isto é, trabalham praticamente sempre sobre as mesmas peças. E o Dr. Mário Roque, ao trazer 15 peças novas, e o Hugo, ao estudar essas 15 peças novas, amplia significativamente aquilo que é o próprio objeto de estudo em si, trazendo para o coração do próprio Império do Meio, para a própria capital, para Pequim, alargando o âmbito deste património artístico para classes menos privilegiadas, por um lado,
Muitas das coisas que se estudavam eram apenas as coisas produzidas na corte imperial, por exemplo, ou então há alguns objetos produzidos no sul da China, como alguns marfins que fazem parte também deste catálogo, naturalmente, mas que já eram conhecidos e são peças novas, mas vêm alargar aquilo que já se conhecia, mas sobretudo, eh, e isto é dito logo no preâmbulo, atenção, porque há aqui peças novas que têm passado despercebidas e que obrigam a olhar para a difusão do cristianismo na China de outra maneira. Além disso, e aí o Hugo falo de uma maneira muito educada, muito polida, muito diferente daquilo que é habitualmente a nossa conversa mais vernacular e oral, mas de uma maneira muito educada, chama a atenção do leitor para a necessidade de evitar lugares comuns, de evitar palavras que vão sendo ditas e repetidas há várias décadas, sobretudo particularmente em Portugal, porque ainda temos muita tendência, e felizmente cada vez menos, em repetir chavões e expressões e um quadro mental, do ponto de vista de história cultural, muito preso ainda ao Estado Novo, muito ainda preso a um certo, uma certa romantização daquilo que foi o passado histórico português associado à presença na Ásia. Bom, depois a introdução do livro, aí sim temos um texto teórico muito importante, particularmente interessante para todas as pessoas que se dedicam a estudar a teoria da ibricidade artística, a teoria da ibricidade cultural, isto é, o que é que leva à mistura das culturas, o que é que leva à mistura dos estilos artísticos, que ilações é que podem ser daí extraídas, e o Hugo desenvolve um pensamento teórico nessa introdução, começando por lembrar o grande apreço que as elites intelectuais europeias demonstraram pela cultura chinesa desde os primeiros contactos, e por elites culturais estou a falar fundamentalmente dos missionários e sobretudo dos jesuítas, que nutriam uma admiração pela sociedade chinesa, que de certa maneira gostariam de ver replicada na Europa. Enfim, uma sociedade onde imperava a ordem, uma sociedade próspera, com uma economia dinâmica, uma sociedade com os valores morais certos, respeito da família, respeito da autoridade, respeito do conhecimento, respeito pelos antepassados. Enfim, sociedade ideal com um único defeito, que era não ser cristã. Mas era para isso que os jesuítas, que os missionários jesuítas trabalhavam, para que aquela sociedade que funcionava de uma forma modular pudesse servir de exemplo para a europeia e que pudesse também receber e que pudesse aceitar a difusão, a conversão ao cristianismo. Esta percepção é a base para entendermos muito do que vai ser o discurso da arte religiosa produzida na China, onde estes intelectuais, sobretudo jesuítas, tentam, através de um processo que, do ponto de vista da teoria cultural, das ações culturais, é conhecido como a teoria da acomodação, isto é, quando o recém-chegado procura enfim, entrar em contacto, converter, influenciar a cultura hospedeira, procura fazê-lo não através da confrontação, mas procura fazê-lo através de uma demonstração de que há valores que são partilhados, que há coisas que são parecidas, que podem ser ditas de uma maneira diferente, podem ser apresentadas de uma maneira diferente, quando na verdade significam quase a mesma coisa e que, portanto, assentam a familiaridade e não a diferença. Isto, eu diria que é uma das linhas condutoras de todo o discurso do Hugo ao longo deste livro, tentar demonstrar a inteligência do encomendante ocidental ou ocidentalizado, de perceber que a maneira de seduzir o outro
é através da demonstração da semelhança, da familiaridade e da partilha de valores. É claro que isto nem sempre foi assim, nem sempre funcionou. Os jesuítas aplicavam isto, os mendicantes, portanto, os agostinhos, os franciscanos, os dominicanos, entravam em confronto, intransigência, e, portanto, o resultado é que, mais tarde ou mais cedo, eram expulsos dos sítios onde procuravam ter uma intervenção de missionação. Dessa época, desse primeiro período, o Hugo salienta, neste estudo introdutório, dá como exemplo desta teoria as estatuetas em marfim, ou placas em madrepérola. Temos uma placa em madrepérola neste catálogo, que ilustram esse primeiro momento, uma tentativa de mostrar traços de semelhança. Por exemplo, toda a iconografia cristã da Sagrada Família. Tentar vendê-la, entre aspas, à sociedade chinesa como a partilha do valor tradicional, dos valores da família tradicionais tão caros aos chineses. Portanto, através deste discurso, combinar a teoria com o exemplo prático, o Hugo apresenta-nos uma introdução teórica para explicar como é que funciona, ou como é que funcionou, neste caso, esse processo de interação. Nesta introdução, o Hugo vai também dizer que existiram fundamentalmente duas grandes áreas de contacto intercultural entre os europeus e os chineses durante este período do século XVI até finais do século XIX. Que territórios são esses? São os territórios costeiros, obviamente, do sul da China, daquilo que vai desde Macau, Guangdong, Fujian, Zhejiang, até mais para sul, até aquilo que é hoje em dia uma parte norte das Filipinas, até sobretudo à ilha de Luzon. Porquê? Porque esses territórios eram territórios que 200, 300 anos, sim, 200 anos antes da chegada dos portugueses, foram profundamente colonizados por habitantes da China continental, que se foram expandindo para o Sudeste Asiático e se foram fixando naquilo que é hoje em dia as Filipinas, naquilo que é hoje em dia a Malásia, a Indonésia, toda a Indochina e por aí adiante. E, portanto, o Hugo destaca, e aqui vai, portanto, enfim, iconoclasta como ele é, arrasa logo aquela ideia de que estes contactos têm que ser todos mediados pelos portugueses, e não, vai chamar a atenção para o território das Filipinas, vai nos dizer que a maior parte destes marfins sino-europeus foram produzidos ou numa cidade específica da costa chinesa, que não é Macau, que não é Cantão, Jiaozhou, não é? Jiaozhou, ou então nas Filipinas, na ilha de Luzon. Este é o primeiro extremação que o Hugo dá. E que tem que ver precisamente com este cosmopolitismo, esta cultura mais internacional, as leituras internacionais que o Hugo tanto tem desenvolvido. A outra área de contacto, outra área muito importante, e portanto esta é uma área que vai permanecer ao longo do tempo, desde os meados do século XVI, com mais intensidade a partir dos finais do século XVI, até finais do século XVII. Depois há outra área, outro território, outro espaço específico onde há um contacto do cristianismo com a cultura chinesa, dos europeus com a China, muito mais delimitado, muito mais vigiado, que é a capital, que é Pequim, que é a cidade imperial. E, portanto, este é o território fundamental das peças que aqui estão a ser tratadas, que é o território fundamental destes contactos entre a China e o exterior. Sendo que esse contacto com a Europa em particular, é fundamentalmente mediado pelos intelectuais europeus, que eram, obviamente, todos eles indivíduos pertencentes à Igreja e fundamentalmente jesuítas. Jesuítas
a Ordem dos Jesuítas era uma multinacional. Os portugueses eram uma minoria dentro dessa Ordem Jesuíta, apesar de a sua implantação na China ser articulada com a corte portuguesa. Mas poucos jesuítas portugueses, poucos jesuítas espanhóis, muitos italianos e muitos alemães. Portanto, não se esqueçam, o sul da Alemanha ainda hoje é mais católico e fervoroso no catolicismo do que o Entrador e Minho, ok? Portanto, e nós esquecemos muito, pensamos na Alemanha, protestantismo, mas o catolicismo é muito forte e houve muitos intelectuais, muitos jesuítas alemães que tiveram um papel fortíssimo nestas missionações na Ásia Oriental. Portanto, enfim, não vou repetir, eu tenho um problema com o tempo, vão-me avisando à medida que o tempo for passando. Ora bem, 15 obras inéditas, portanto o catálogo traz-nos 15 obras inéditas. Elas acabam por revelar esta dupla natureza, são obras de temática cristã, muitas vezes feitas a partir de gravuras enviadas a partir da Europa. A circulação de livros, de gravuras, era muito rápida, os livros eram editados, passado 15 dias estavam a ser marcados para a Ásia, para as Américas, chegavam mais depressa, se fosse preciso, a Pequim, a Nagasaki ou a Macau, do que chegavam a Bragança ou a Vila Real ou eventualmente ao Porto, estava aqui o Hugo a superar. Portanto, temos que ter isso também presente. O livro era um instrumento fundamental de catequização, de difusão do cristianismo e de atualização destas elites que estavam expatriadas no Oriente e muitas vezes estavam 10, 20, 30, 40 anos, saíam da Europa aos 20 anos e nunca mais voltavam, morriam na China aos 60, 70 anos e precisavam de se manter atualizadas, através das cartas e através dos livros. Agora, são obras que têm um tema cristão, são feitas a partir de gravuras cristãs, mas são produzidas com materiais, com técnicas e com suportes tradicionais chineses. Com tinta feita na China, tinta da China, com aguadas coloridas. O suporte é o papel ou a seda, não é madeira. Até o formato de algumas dessas peças é o formato em rolo, rolo de mão ou rolo de pendurar. Algumas dessas peças estão no catálogo e podem ser até visitadas ali no stand da São Roque. E esta dualidade também era vista no caso das próprias igrejas. Por enquanto ainda não há nenhuma igreja destas à venda na Galeria São Roque, mas talvez se possa fragmentos delas. Portanto, até as próprias igrejas cristãs construídas na China eram feitas à maneira chinesa, ou seja, construídas em madeira e não em pedra. Marcenaria sem metal, sem pregos, sem cavilhas em ferro. Tudo marcenaria tradicional, telhados curvos, os leões de Fo para afastar os maus espíritos à frente das igrejas. Portanto, tudo marcado por esta hibricidade, sinal desta inteligência dos jesuítas, sobretudo, em perceber qual era a melhor estratégia para aceder ao coração, ao espírito dos chineses, sobretudo das elites, no primeiro momento das elites. Depois desta longa introdução, seguem-se então as 15 obras inéditas, que são 9 pinturas, 4 peças em marfim, uma placa em madrepérola e um par de esculturas em madeira preciosíssimas, que ainda aqui estão, ainda não houve nenhum museu a comprá-las. Se houver alguém interessado, é apressar-se, que são também peças fabulosas. E digo isto porque, se quiserem esta pintura de um pintor jesuíta, portanto, os jesuítas eram intelectuais, mas também eram homens muito inteligentes, percebiam que também precisavam ter bons artistas na China, ou no Japão, ou na Índia, para entrarem nas boas graças dos monarcas e das elites. Esta pintura do Giuseppe Panti, de 1777, já não pode ser adquirida. Houve um museu importantíssimo, o Museu das Civilizações Asiáticas em Singapura, que já comprou esta peça há uns meses. A peça esteve na TEFAF, não chegou a estar na TEFAF. É uma peça fabulosa, infelizmente já não vamos poder ver, temos que apanhar um voo até Singapura. O Dr. Mário Roque disse-me há pouco, eu posso cometer em confidência, de já ter vendido 18 peças para este museu. Para nós, portugueses, é um dos museus mais importantes
da Ásia, naquilo que diz respeito a uma reconstituição da história cultural portuguesa, para percebermos a presença europeia na Ásia e portuguesa em particular. Eu e o Hugo estávamos a combinar quando é que apanhávamos o avião para Singapura, para lá irmos. Mas dizia eu, são, portanto, 9 pinturas, 4 peças em marfim, uma em madrepérola, as esculturas, sendo que as pinturas têm uma particularidade interessantíssima. Uma pintura é feita sobre cobre e é provável que essa pintura seja a única das peças das 15 que eventualmente pode ter sido feita na Europa ainda, ou então, como sugere o Hugo, pode ter sido pintada no seminário jesuíta de pintura. Os jesuítas no Japão criaram um seminário para ensinar pintura a artesãos japoneses, a pintores japoneses, noviços. Enfim, não se esqueçam, os jesuítas conseguiram ter cerca de 300.000 japoneses cristianizados em 1630, 1640, e todas essas pessoas precisavam ter igrejas, precisavam ter imagens devocionais. Portanto, os jesuítas criaram também uma escola para ensinar a pintar, que funcionou entre os finais do século XVI e os inícios do século XVII, vai migrar para Macau quando as autoridades japonesas proíbem esse seminário. E, portanto, pode ter sido produzido, isto para dizer que essa pintura em cobre pode ter sido produzida ou na Itália, provavelmente, ou então em Nagasaki, ou então em Macau. Seja como for, a moldura é goesa e dos princípios do século XVII. Todas as outras são produções claramente asiáticas. Esta pintura em cobre é a única em cobre. Temos depois 4 pinturas em seda, e a seda e o papel são os suportes típicos da pintura chinesa. Temos 2 pinturas sobre papel e temos uma pintura feita sobre vidro. Enfim, isto é, o pintor tem que pintar em negativo. Portanto, ele está a pintar na parte de trás do vidro e, portanto, tem que perceber que aquilo que ele está a ver, o seu lado direito vai ser o lado esquerdo do observador, e tem que conceber toda a composição sob esse ponto de vista. Depois, os marfins são 2 estatuetas e 2 pequenas placas devocionais. 7 das 15 peças são do século XVI, outras 7 são do século XVIII, há uma do século XIX. A maior parte das peças do século XVII são do sul da China ou das Filipinas, a ilha de Luzon, provavelmente. As do século XVIII foram maioritariamente feitas em Pequim, como a imagem do catálogo, da capa do catálogo, e é possível que a pintura mais recente, que datará dos finais do século XIX, que é uma Madalena penitente, tenha sido feita em Xangai. De acordo com o Hugo, portanto, só teríamos essa possível exceção da pintura sobre cobre. Todo o resto, território chinês, produção chinesa, ou feita por artesãos chineses estabelecidos nas Filipinas, ainda que tenhamos também uma outra peça feita em Macau, como os santos em madeira, que poderão ter sido feitos em Macau por um escultor chinês habituado a fazer imagens de figuras budistas ou figuras taoístas. Deixem-me falar agora sobre o processo de trabalho do Hugo e sobre a sua escrita. Cada uma destas 15 entradas lê-se com muita facilidade, com muita satisfação e com a sensação de que estamos permanentemente a aprender a cada linha que passa. O Hugo desenvolve um processo indutivo, portanto, a partir de dados empíricos que passam despercebidos ao comum dos observadores, não lhe passam despercebidos a ele, e depois, a partir desses dados empíricos, ele desenvolve uma hermenêutica, portanto, um trabalho de interpretação desses dados, de contextualização desses dados, de atribuição de significado a esses dados, que faz lembrar quase aqueles trabalhos, noutro exemplo, de dedução do Sherlock Holmes, portanto, para reconstruir
enfim, com uma maneira muito criativa e muito rigorosa, o sentido de cada uma dessas peças. Portanto, ele vai escrevendo, vai ligando os dados empíricos, vai construindo uma linha de raciocínio muito lógica e vai conseguindo fazer aquilo que é o fundamental, que é valorizar cada peça que aqui é apresentada. Eu tenho que vos dizer isto, quer dizer, nem eu, das 15 peças, eu não acho que todas sejam particularmente extraordinárias do ponto de vista artístico. Ok? Agora, todas elas são extraordinárias do ponto de vista cultural e aquelas que podem não ter um grande valor artístico são preciosos objetos da história da relação entre culturas. E, portanto, até aquelas, sobretudo no caso das pinturas, há umas pinturas que, na minha opinião, do ponto de vista plástico, não são grande coisa, pronto, para facilitar. Agora, elas mostram-nos a existência de um público, de uma audiência, que nos passava completamente despercebida quando pensávamos na relação cultural e histórica entre Portugal e a China. Estamos a falar de um conjunto de fiéis, de devotos, que não eram nem as elites políticas, económicas ou intelectuais, mas que eram uma outra classe da população chinesa que aderia ao cristianismo através de uma classe diferente de imagens, de objetos culturais. E nesse sentido, perdão, nesse sentido, hum, o trabalho que o Hugo faz é notável. E ele não nos tenta enganar, ele não nos tenta dizer que aquelas pinturas são as mais extraordinárias do mundo, mas diz-nos que elas são extraordinários testemunhos da história da cultura e da história da civilização. Bom, eu imagino que já esteja a falar há muito tempo, deixa-me falar só então de duas peças em particular. A primeira é esta, que já não está no mercado, e daí também, e notem isto, quando eu vos falei do paradoxo do mercado. O objetivo do catálogo, o objetivo da investigação é ajudar à promoção da venda, mas depois há todo um trabalho que vem enriquecer o conhecimento, a ciência e o património artístico. E este objeto em concreto é um objeto extraordinário. É uma pintura que tinha 1,30 m por 1 m de largura. É uma pintura que está muitíssimo bem documentada. O pintor, o Giuseppe Panzi, escreve uma carta em 1777 para Génova, a dizer: olha, agora vou mandar, acompanhar a esta carta, vou mandar também uma pintura que copia uma pintura que eu fiz para o retábulo mor da Igreja de São José em Pequim, e copia com fidelidade, dá os temas, diz qual é o contexto, diz qual é o teor da imagem, corresponde tudo a isto que aqui está. Ahm, e é uma obra fantástica que tem dois pequenos detalhes que eu quero aqui chamar a vossa atenção para percebermos o fascínio que a interação cultural através da arte tem. Portanto, isto é uma imagem da Imaculada Conceição, não tem segredo nenhum, era uma tela que estava no altar-mor da igreja, que tem normalmente sempre a Virgem por cima de uma nuvem, por cima da lua, a esmagar uma serpente, que no caso da China, a serpente assume a forma do dragão. Esse dragão normalmente tem uma maçã, está a morder uma maçã, tem a ver com aquela ideia de que a Virgem vai redimir o pecado da primeira mulher, da Eva, de morder a maçã. Portanto, é o triunfo da virtude, é a redenção que Maria consegue trazer para a humanidade inteira. E ali está de facto uma maçã. Até tem um raminho com a folhagem da maçã. Mas é uma maçã de tons rosados. Parece uma pérola enorme. E tem aquela textura, aquela dimensão acetinada das pérolas. E que não deixa de ser interessante porque para a população chinesa há toda uma habituação à ideia da virtude do dragão que vai a correr atrás da pérola, que nesse caso é a pérola da sabedoria, dos bons auspícios, mas que aqui é revertida, obviamente, para os interesses dos cristãos, dos religiosos que promoveram a pintura. E depois à frente da pintura há uma pequena mesa de altar, baixinha, lacada e dourada, que tem um conjunto, não sei, enfim, imagino que consigam ver, um conjunto de objetos dourados, em bronze dourado,
tem 2 castiçais, tipicamente europeus, mas tem 3 vasos, tipicamente chineses. Obrigado. E o que é engraçado é que o vaso que está no meio importa-se de subir um bocadinho. É exato, obrigadíssimo, obrigadíssimo. O vaso que está no meio é um vaso. Enfim, deixa-me voltar atrás. Este tipo de altares encontrávamos nos templos taoístas, nos templos budistas, a queimar incenso, a receber ofrendas, etc. Portanto, bronze dourado, enfim, temos uma longa tradição na cultura chinesa, milenar, trimilenar, onde este tipo de objetos estavam associados aos cultos religiosos, aos cultos funerários, por aí adiante. Mas o vaso do meio, isto é mérito do Hugo, é um vaso com signos taoístas. E portanto temos aqui, provavelmente o pintor não o sabia, mas provavelmente os responsáveis pela igreja sabiam-no e muito bem. É uma maneira de trazer para o interior da igreja um objeto, uma mensagem, um conjunto de valores da tradição chinesa que acentuam o paralelismo e a possibilidade de sobreposição entre os valores de uns e outros. É claro que isto poderia ter sido apagado na cópia, mas a cópia foi fiel e permite-nos perceber como é que os jesuítas trabalhavam em Pequim para tentar ser aceites, para crescerem e para seduzirem a população residente na cidade. Outra, ainda sobre esta peça, uma curiosidade: talvez a peça nunca tenha chegado a Génova, talvez tenha ficado em Macau, ou talvez tenha sido feita uma outra que ficou em Macau. De Macau, ela provavelmente veio para Lisboa, ligada à família Van Zeller, que a preservou no seu palácio, ali para os lados de Santa Apolónia, Palácio Palha, até ao momento em que o Dr. Mário Roque a foi adquirir e hoje em dia está num dos maiores museus do mundo. As outras peças que eu quero destacar é um par de esculturas em madeira que estão expostos na Galeria São Roque, portanto convido-vos depois a irem vê-las ao vivo. São 2 esculturas relativamente pequenas que terão à volta de 60 centímetros de altura, mais coisa menos coisa. Eh, eu creio que foi por iniciativa do Dr. Mário Roque que foram feitos testes de radiocarbono à madeira, que dataram a madeira da primeira metade do século XV. Mas as esculturas são da primeira metade do século XVII. Não tem problema, é mesmo assim. As esculturas foram feitas a partir do interior do tronco, portanto é a parte mais antiga da árvore. A árvore terá crescido mais 100 anos ou até eventualmente mais que isso, terá sido cortada em determinada altura e a datação de radiocarbono dá-nos a data daquele núcleo interior com precisão. Naturalmente, se o radiocarbono fosse feito ao exterior até destas próprias esculturas, talvez desse uma data algumas décadas mais à frente. Mas foi feita do tardós das esculturas e, portanto, para não estragar, como é evidente. Mas são 2 esculturas raríssimas. Elas representam 2 santos, provavelmente 2 apóstolos. O Hugo propõe até que seriam 2 de 4, seriam, portanto, representações dos 4 evangelistas, temos ali 2, feitos em Macau, por um escultor habituado a produzir imagens em madeira para templos budistas, templos taoístas. São 2 figuras que têm os olhos fechados, têm traços completamente chineses, parecem-se com a maneira de esculpir os planejamentos da escultura barroca europeia, com uma pequena exceção. Não há na escultura europeia daquele período a mesma maneira de fazer, e isto é o que se destaca, a maneira de fazer dobras curvas na zona dos ombros das estátuas. Portanto, pertence a uma tradição completamente diferente de esculpir e que acentua a grande probabilidade de serem peças feitas por um escultor que não era cristão, até podia ser, mas provavelmente nem era, mas que estava habituado a fazer imagens religiosas para templos budistas e templos taoístas. As 2 figuras têm os olhos fechados, eu penso que provavelmente até poderão fazer parte de um pequeno conjunto
da agonia no horto, portanto seriam 2 de 4 figuras também, mas uma delas seria o Cristo a suar sangue, na véspera de ser preso. Eventualmente haveria outro, mas isso é pouco importante. O que é importante é vermos um conjunto das poucas imagens esculpidas de temática cristã produzidas na China por um artista chinês. São fabulosas. Se puderem, ainda estão disponíveis, tanto quanto sei. Bom, estou quase a terminar. Eu permitam-me apenas citar a única citação que vou fazer do livro, quando o Hugo fala destes 2 apóstolos. Ele diz que eles se aproximam aos 18 arates do budismo chinês, isto é, discípulos iluminados do Buda, ou há dos imortais taoístas. É que, entre outras coisas, têm o cabelo também completamente rapado, parecem exatamente dois monges budistas, não fosse o planejamento claramente europeu, e até tardo-medieval, de certa maneira, que eles vestem. Agora, e é este ponto que o Hugo acentua em todas estas peças. Estas esculturas, a forma como o escultor pegou nelas, e a forma de pegar em significados positivos, porque essas figuras, estes 18 arates do budismo chinês, esses 18 imortais taoístas, tinham significados positivos associados a si, às ideias de sabedoria, de força espiritual e até de iluminação. E o encomendante, aqui poderiam não ser jesuítas, podiam ser agostinhos, podiam ser outros, mas o que eles fazem é tentar transferir esses elementos positivos, esses significados positivos associados essas figuras do taoísmo, essas figuras do budismo, e incorporá-los na representação dos apóstolos, fazendo deles também focos de sabedoria, de força espiritual e de iluminação. Portanto, fazendo uma transferência de significados para estas 2 esculturas, mostrando as semelhanças entre uma coisa e outra. Como diz o Hugo, e vou citá-lo, é uma forma de adaptar temas cristãos às sensibilidades chinesas, uma forma de acomodação visual ou artística, tal como concebida pelos jesuítas. Portanto, isto é uma das pedras de estoque de todo o discurso que nós encontramos aqui no livro, e isso é mérito do Hugo e mérito, sobretudo, de demonstração que o Hugo faz nestas 15 peças. Portanto, esta citação ilustra belíssimamente o espírito que emana das peças estudadas no catálogo, mostra como a mensagem cristã, para ser transmitida e assimilada devidamente, tinha de se adaptar aos valores e às simbologias locais. E a este respeito importa dizer que os jesuítas e os missionários em geral foram muito bem sucedidos, porque quando a dinastia Ming cai, por volta de 1644, já existiam perto de 100.000 chineses convertidos ao cristianismo. Isto é um número gigantesco para a Europa, é uma ninharia para a China. A China, no século XIII, tinha 20 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Século XIII. Não é? Portanto, 100.000 habitantes é um quarteirão, é um bairro, um conjunto de bairros numa pequena cidade chinesa. Seja como for, 100.000 cristãos convertidos ao cristianismo na China, 300.000 no Japão. Podemos imaginar números também de algumas dezenas de milhares espalhados por aquilo que é a Malásia dos nossos dias. Enfim, digamos, meados do século XVII já existiriam à volta de 500.000 de asiáticos convertidos ao cristianismo, ou eventualmente até 1 milhão. Todas essas pessoas, na sua prática devocional, precisavam de receber os sacramentos, nem que fosse de forma clandestina, como no Silence. Nós vemos no Silence, no Japão, não é? E além de precisarem de receber os sacramentos, o batismo, a comunhão, confessarem-se, extrema-unção, precisavam ter imagens para manterem viva a sua imagens e textos. Mas aquilo que nos interessa são as imagens. Estas 15 peças são uma fração desse universo. Uma fração pequenina que tem uma importância histórica brutal. Em alguns casos, aliam essa importância histórica à importância artística, estética, e este livro tem este mérito, portanto, de alargar o corpus da arte cristã realizada na China que nós conhecemos,
tenho a certeza que algumas das peças que aqui estão referidas, como esta pintura, como as duas esculturas dos santos, vão passar a ser sempre referidas nos estudos dos encontros culturais entre a Europa e a Ásia, particularmente no domínio da religião e da cultura intelectual. Enfim, é um contributo notável para o estudo destas relações, escrito por um dos maiores especialistas na matéria em termos globais. Não vos maço mais. Muitos parabéns ao autor e muitos parabéns ao editor. Muito obrigado. Bem, queria só agradecer muito rapidamente. O Luís foi meu professor e é um prazer imenso tê-lo aqui a apresentar este livro feito para um contexto muito específico, como vocês já perceberam. Estes livros, por iminência para este contexto de antiquariado, têm que ser produzidos de forma bastante rápida. Portanto, eu já fiz este, mas já estou a fazer outros, e portanto são sempre projetos que se seguem, que se somam, esperemos nós, que se somam uns aos outros. Mas o Luís é das poucas pessoas que eu conheço, e agradeço imenso, que de facto lê e anota. Eu lembro-me que ele uma vez perguntou-me: podemos nos encontrar? Gostava de ver contigo algumas questões, discutir contigo algumas questões sobre o catálogo da exposição do Museu do Oriente. E ele tinha o livro todo anotado. Era uma coisa absolutamente impressionante. E depois não é como a grande parte dos meus pares, que não há conversa, não há debate, não há diálogo. Não é? A pessoa escreve, depois fica à espera que outra pessoa replique através de um artigo ou de um livro, mas de facto não há esta cultura do diálogo, de cultura do debate, porque quando eu fiz a exposição no Museu do Oriente e depois também no Soares dos Reis, e de alguma forma deitei a casa abaixo, não é? Quer dizer, em algum sentido, as pessoas encaram isso muitas vezes como ataques pessoais, e de facto não são ataques pessoais, a mim interessa-me é a verdade dos objetos. O resto não. E depois desta questão de ir deduzindo a partir desses objetos. Eu sou uma pessoa que trabalha essencialmente cultura material, interessa-me de facto a produção, aspectos de materiais, de autenticidade também, porque também deste mundo do mercado é um dos aspectos mais importantes. E, portanto, fico muito agradecido, porque de facto é das poucas pessoas, é dos poucos pares que realmente leu os meus textos e, além de, quer dizer, podia não ter apreciado e podia ter dito: olha, não concordo absolutamente nada com o que está escrito. Não é o caso, suponho eu, obviamente, porque as coisas não é porque eu tenho opinião sobre elas, é porque são raciocínios lógicos que seguem de um estudo que espero eu que seja o mais rigoroso possível. E porque quando eu escrevo um texto sobre um determinado objeto, é na ânsia de eu, se fosse leitor, eu gostaria de encontrar estas respostas. E, portanto, muitas vezes eu compro um livro, compro um catálogo de uma exposição e fico muito deprimido, porque de facto estava à espera de encontrar as respostas para os meus dilemas intelectuais e de facto não encontro. Em especial porque na maioria dos catálogos também de exposição, os objetos infelizmente são o pretexto para algumas linhas interpretativas mais gerais. E eu não sou um historiador de arte da questão intelectualizada e de coisas historiográficas que não me interessam absolutamente nada. A mim interessa-me a verdade do objeto, onde é que ele foi produzido, por quem, com que técnicas. Portanto, isso é o que me interessa. Portanto, agradecer ao Luís, obviamente, esta maravilhosa e esmagadora apresentação, e também ao Mário, obviamente, porque sem um investimento pessoal e financeiro gigantesco do Mário para conseguir captar estes objetos, não é? E de consegui-los, às vezes em alturas menos fáceis, não é? Porque fazer as exposições internacionais deste nível e produzir livros desta qualidade gráfica é bastante oneroso. Portanto, agradecer ao Mário também essa vontade de seguir, de acrescentar
conhecimento. E depois também agradecer, eu gostava de agradecer ao designer, que tem trabalhado comigo já desde 2014, portanto também já há 10 anos que trabalho com ele, e ao fotógrafo o Pedro Lobo, também pelas maravilhosas fotografias com que brinda também os meus livros. E muito obrigado a todos por terem vindo.